Vamos refletir um pouco? A melhor maneira de conhecer uma pessoa é observar como ela reage quando está errada. Observar como ela reage quando está errada. Pergunte-se, ela tem a maturidade suficiente para assumir o seu erro ou o orgulho fala mais alto? Observe isso é importante, observar isso. Coisas que você deve fazer toda semana. Cuide de você, acredite em você, dê o melhor de você, confie em você, se esforce por você, priorize você. Faça isso todas as semanas e a sua vida há de melhorar, acredite. A Vale é compra ou não? Essa pergunta, quem respondeu recentemente foi o Bradesco BBI. Os analistas consideraram a ação top pick dentro de mineração e siderurgia. Após a recente correção nos preços das commodities, que levou a uma pressão baixista em relação às empresas do setor, a Vale continua sendo uma recomendação de compra e o BBI enxerga à frente um cenário de oscilação para o minério de ferro, é verdade, mas dias melhores mais à frente. É preciso ter uma abordagem mais pragmática e entender o momento e enxergar o que vem pela frente, né? Além disso, o Bradesco BBI destacou que a Vale não pode ser esquecida como uma importante pagadora de dividendos, né? Eles reforçam que a geração de caixa continua sólida, na casa de 4,3 bi de dólares e 4,8 bi de dólares, olhando para 2023 e 2024, respectivamente, e a distribuição de proventos aos acionistas deve seguir robusta, com a remuneração ainda significativa, próxima aí de 8 bilhões de dólares até 2024. Esperamos, disseram eles, que a Vale distribua 5,8 bilhões de dólares em dividendos, considerando apenas os dividendos mínimos do segundo semestre de 23 e 24. Então tá aí, o Bradesco BBI falando um pouco sobre Vale. Eu digo apenas o seguinte: compre na baixa, venda na alta. Compre na baixa, venda na alta. Essa é a dinâmica do bom investidor, ok? Até quando o Wall Street vai se encantar com as ações da Nvidia? Se você é assinante da seleção de empresas, você acompanha o estudo da Nvidia que fizemos no ano passado. E você entende o voo que essa empresa deu, que foi um negócio assim explosivo, né? A empresa agora tem um valuation de 1 trilhão de dólares, né? Entrou no grupo seleto formado por Amazon, Apple e Microsoft. E a empresa continua movimentando-se positivamente, né? E as projeções aí das casas de análise ainda seguem projetando ela para cima. Depois de uma alta tão consistente vista até aqui, a empresa finalmente está cara, segue barata, o que fazer? Regra dita já anteriormente: compre na baixa, venda na alta. No caso de Nvidia, é o momento de começar a procurar sinais de reversão. A partir do momento que os sinais de reversão estiverem sendo dados, você vai fazendo posições de saída. Não sai de vez. Estratégia do 1/3. Se você faz mentoria comigo, sabe o que é isso. Estratégia do 1/3. 1/3, 2/3, 3/3. Use essa estratégia, ok? Americanas divulgou um aperitivo com relação ao seu balanço.
ela, num relatório mensal agora em abril, destacou que a receita bruta subiu 29%. A receita bruta subiu 29%, puxado pelas lojas físicas. Já o canal digital é o faturamento mais baixo dos últimos 12 meses. Então, dados que vieram a público agora em abril, divulgados pela própria Americanas. Ela registrou uma receita bruta de 1,61 bilhão em abril, uma alta de 29% em relação a março. Então, um bom crescimento, né? 29% de crescimento em relação a março, 1,61 bilhão de reais. O desempenho mostra a melhora nas vendas das lojas físicas da Americana, que vinham caindo desde janeiro na comparação mensal. Houve um crescimento de 36,5% na comparação com março, para 1,5 bi, após as vendas nesse canal atingirem seu ponto mais baixo nos últimos 12 meses. Além disso, as vendas nas lojas físicas em abril foram 16,6% superiores à média dos últimos 12 meses. O canal digital, a receita bruta recuou 28% entre março e abril para 107,6 milhões de reais. É o valor mais baixo dos últimos 12 meses. Esse foi o terceiro recuo em 4 meses. A única alta observada na receita bruta do canal digital foi em março, na comparação com fevereiro. O GMV total somou 1,9 bi em abril, um aumento de 18% na base mensal, com o GMV das Americanas subindo 29% para 1,6 bi, enquanto o GMV de parceiros caiu 18% para 295 milhões. Segundo o relatório, antes do pedido de RJ, entre janeiro e maio, houve uma redução na participação relativa do GMV de parceiros, representando 21,4% do total, em comparação com os 78,6% de participação do GMV das Americanas. No mês de abril, a fração dos parceiros em relação ao total foi de 15,4%, disse o documento. Enquanto toca a operação, a Americanas também vai fazendo ajustes. O relatório mostra que houve redução de 5 lojas entre maio e dezembro de 22, foram fechadas 31 unidades entre janeiro e abril desse ano, levando ao fechamento de 36 lojas nos últimos 12 meses. No lado financeiro, a Americanas registrou no fim de abril um caixa final disponível de 1 bilhão de reais, acima dos 961 milhões de março, valor que considera o saldo de entradas e saída de recursos. Foi o segundo melhor resultado do ano, ficando atrás apenas de fevereiro, quando ocorreu a injeção por parte do trio de referência da empresa, que é formado pelo Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Então está aí alguns dados sobre Americanas. Aproveitando para dizer que o ex-presidente super rápido, Sérgio Rial, está sendo processado pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários. Foi aberto um processo contra ele. Ele que denunciou as inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais das Americanas, né? Ele que fez essa denúncia. Segundo informações divulgadas pela CVM, o processo envolve infrações ao artigo da Lei das SA, que trata do sigilo sobre informações relevantes que não foram divulgadas. O processo trata ainda de descumprimentos de resoluções da CVM a respeito da forma como notícias importantes sobre empresas que possam influenciar nas decisões de investidores precisam ser feitas ao mercado. Vamos recordar que as empresas de varejo seguem considerando o risco sacado uma rubrica operacional e não de despesa, não de dívida, ok? E continua o risco sacado sendo colocado dentro do balanço como uma questão operacional e não como dívida contraída com bancos. Isso não está claro até hoje e alguém precisa normatizar isso, mas mostra que esse assunto das Americanas ainda vai ter muito panos para manga, não é? Vai ter muita coisa ainda para ser discutida sobre este entendimento do Sérgio Rial e da própria empresa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.